pessoal, eu quero contar para vocês, né? Eu cheguei lá no meu trabalho, aí tem um colega que eu conheço há muitos anos, né? Então comentando com ele, eu falei, nossa rapaz, eu estou um pouquinho cansado, que eu trabalho a semana inteira, então fim de semana eu estou fazendo um respaldo lá em cima da minha casa lá, eu estou ajudando o pedreiro. Aí um gaiato lá do outro lado do corredor gritou, mas você fica reclamando porque você está trabalhando na sua casa própria. E eu que estou no tirista danada, estou pagando aluguel e agradeço a Deus. Aí eu fiquei no provérbio 17:28, né, diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Porque até 3 coisas que eu não faço: é discutir com bêbado, discutir com esse e pessoa sem entendimento. Mas eu quero contar que eu estive na mesma situação desse camarada. Eu trabalhei em empresas multinacionais, ganhava muito bem, e eu não tinha nada. A empresa fornecia até aquele cheque para a gente, eu passava aquele cheque pré-datado, quando chegava no final do mês, eu já estava devendo, desse mês eu já estava devendo do outro mês, não podia levar nem a namorada numa lancheria, andava numa tiriça braba. Mas sabe o que é isso, gente? Deixa eu explicar. Aonde há maldição, bênção não se aproxima. Porque a maldição, por mais que tu esforça, por mais que tu luta, a maldição não deixa tu prosperar, não deixa tu crescer. Mas eu sempre gostava de ouvir aqueles programas evangélicos que eu escutava no rádio, né? Aqueles irmãos. Eu comecei a abençoar a obra de Deus, Deus abençoou minha casa própria, me abençoou isso, aquilo. Eu falei, não, isso aí às vezes paga para esses irmãos aí, para esses irmãos ficar no blá 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 aí, coisa assim. E um dia eu comecei a ir frequentar esse ministério, no qual hoje faz 20 anos que eu estou nesse ministério. Eu comecei a frequentar, só que aquele tempo não era aquele. Então, quando na hora da oferta, aqueles irmãos, tá ainda daquele dinheiro, tudo com alegria, coisa assim. E eu falei assim, onde é que esses irmãos conseguem tanto dinheiro, pô? E eu doido para tomar uma pinga, eu doido para fumar um cigarro, e esses irmãos têm tanto dinheiro e eu não consigo nada. Aí, eu comecei a meditar na Bíblia. Ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala que se você obedecer os mandamentos do Senhor, se você andar nas ordenanças do Senhor, as bênçãos do Senhor não só virão sobre ti, mas te seguirão. Então eu li aquela parte ali, e eu peguei e fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Vou largar a droga, vou largar a bebida, vou largar o cigarro, vou largar a pornografia, tudo aquilo que contraria ao Senhor, mas eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero. E larguei tudo aquilo. Mesmo assim o Senhor me provou durante 6 anos. Mas graças a Deus, quando as bênçãos do Senhor veio sobre mim, ela veio de toneladas, né? Porque o que é que Deus falou ali para Josué, quando Moisés vir a falecer? Não aparte a boca do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, e ele fará prosperar por todo lugares que andar. Então, Deus pediu para nós não só ler, mas meditar. Por quê? Porque, gente, maldição e bênção é a mesma coisa de água com óleo. Se você botar o óleo na água, o óleo fica em cima, ele não mistura com a água. A maldição também, ela não mistura com a bênção. Entendeu? E graças a Deus, quando eu tomei essa decisão com Deus, Deus abençoou a minha vida. Deus prosperou minha vida. Hoje eu tenho a minha casa própria.
Eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha saúde. Agora estou batalhando, se Deus quiser, eu quero, até o final eu quero comprar o meu carrinho para mim, se Deus quiser, em nome de Jesus. E estou firme na presença de Deus. E outra coisa que eu não concordo, que eu tenho escutado muito na igreja. Pessoal, irmão, eu estou passando necessidade, eu estou passando aperto. Comunicar a necessidade aos santos. Nós devemos dividir o pão. Sabe por que você está passando essa situação? É porque você não está cumprindo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Entendeu? Porque o que Deus falou para Josué? Não aparte a boca do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. E ele fará prosperar por todo lugares que andar. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela venha ter a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. E todas as nações da terra te chamarão de bem-aventurado. Eu trabalho lá na empresa. Tem pessoas da minha empresa que está inscrita no meu canal e tenho certeza que estão observando. Muitas vezes chega assim, ô Eli, eu queria que você fosse lá no meu sítio plantar isso aqui para mim, plantar aquilo, fazer, mas por que vocês mesmos não plantam? Não, senhor Eli, porque o senhor tem uma mão boa, tudo que o senhor planta pega, tudo que o senhor planta prospera, mas é promessa da palavra de Deus. Agora, Jesus colocou nós na terra, é para nós aprender a ser luz. Mas Jesus veio na terra para trazer salvação. Tudo bem, Jesus veio na terra para trazer salvação. Mas não é porque ele veio só trazer salvação que nós temos que muitas vezes viver em certas misérias, certas necessidades. Vou dar um exemplo. Eu recebo um convite para pregar em cima de um altar. O moço fala assim, hoje eu estou desempregado, não tem nada dentro de casa para comer, hoje eu vou lá na igreja, quem sabe que Deus usa o irmão lá e Deus abre uma porta de emprego para mim, Daqui a pouco o irmão chega lá e eu estou lá em cima do altar. Ô irmãos, é o seguinte, vê se os irmãos me ajudam, eu estou passando por uma prova aí, se vocês puderem me ajudar com um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, um quilinho disso, daquilo. Irmão, eu falo assim, o que eu vim fazer aqui na igreja? Se o pregador está na mesma bosta que eu estou perdendo meu tempo vir aqui na igreja. Então nós temos que mostrar a diferença, entendeu? Jesus veio na terra, foi para trazer salvação, mas ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, entendeu? Sabe por que muitas vezes você está passando? Eu falo, gente, porque eu ajudo muitas vezes na obra de Deus, eu ajudo até a fechar relatório. Tem pessoas trabalhando na obra de Deus que não é fiel. Não, se der para mim ajudar, eu ajudo. Se der para mim der na obra de Deus, eu decido. Se não der, faz a obra de Deus como se aquilo ali fosse obrigação. Gente, as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Olha, eu fiz um propósito com Deus em 2003. Falei, Deus, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu serei um dizimista fiel na casa do Senhor. Nós estamos em 2023. Daquele dia para cá, Deus abriu a porta e nunca fechou. Sabe por quê? Porque eu levo a sério a palavra de Deus. Porque Malaquias 3, versículo 8 fala que aquele que não devolve o dízimo do Senhor é amaldiçoado. E essa palavra de maldição, eu já passei por ela e não quero passar de novo. Entendeu? Então, por que eu tenho minhas bênçãos? Você também pode ter suas bênçãos também. É só obedecer. Se você obedecer aos mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor virão a ti e te seguirão. Mas também se você... Agora não adianta também você... eu sou dizimista. Mas aí começa a fazer coisas erradas. Você está fazendo um mandamento, mas está errando nos outros. Entendeu? Aí você está na empresa. Aí quando o corte vier, ou como chamam outros, fala, o vassourão vier, você também vai no rodo. Mas se você obedece os mandamentos do Senhor...
o vassourão ou o corte vem, mas Deus te dá um escape. E aí dá a diferença, né? Que fala entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, gente, fica essa palavra de reflexão. Você quer ser próspero na terra? Afasta daquilo que não presta. Afasta daquilo que desagrada a Deus. Entendeu? Tudo aquilo que aborrece a Deus, afasta daquelas coisas que você vê que aborrece a Deus, que entristece a Deus. Afasta daquilo. Procura andar no caminho certo, no caminho plano, no caminho correto, que vocês vão ver as bênçãos de Deus vir na sua vida, ok? Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo.